Olá, muito boa tarde. O Manchetes Noticidade desta quarta-feira já está no ar. E a gente começa essa edição contando que o Instituto Royal, em São Roque, divulgou uma nota agora há pouco, comunicando que encerrou as atividades de pesquisa em animais na cidade. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor em assembleia junto aos associados. De acordo com a nota, isso se deve às perdas e danos em decorrência da invasão no último dia 18, além da instabilidade e falta de segurança dos funcionários. A decisão, segundo o Instituto, não vai afetar a unidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde não se faz experimentação em animais. A empresa ainda diz que o Brasil perdeu muito com este episódio, já que o desenvolvimento de pesquisas foi prejudicado e que o único objetivo é o de salvar vidas. E ainda sobre esse tema tão polêmico, mais uma vitória aí dos ativistas. A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou o projeto de lei que proíbe testes em animais na cidade. 16 vereadores votaram a favor e 2 estavam ausentes. A sessão teve boa participação do público, contou também com a presença da ativista Luísa Amel e de representantes de um grupo de proteção animal. O projeto seguiu para a sanção do prefeito, que tem agora 15 dias para aprovar ou vetar a proposta. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala de um susto no shopping de Itapetininga. Parte da estrutura de sustentação do teto caiu e o local estava lotado na hora do acidente por conta do aniversário da cidade. Uma mulher ficou ferida. Horas depois do acidente, algumas lojas da praça de alimentação funcionavam normalmente. Próximo ao teto, o buraco mostra que parte da estrutura de gesso que sustenta o telhado cedeu. Os escombros atingiram uma mulher. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 53 anos teria comprado um lanche na rede de fast food. Enquanto se dirigia a uma das mesas da praça de alimentação, foi atingida nos 2 braços pelas placas de gesso. Ela foi socorrida pelo SAMU e passa bem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a parede estufou devido ao aquecimento da cozinha da rede de fast food. A praça de alimentação chegou a ser interditada por cerca de 3 horas e, segundo a segurança do shopping, um engenheiro avaliou a estrutura que não ficou comprometida. Perigoso. Agora, olha essa história triste. Em Itu, um jovem foi preso suspeito de ter dado uma marretada em uma criança de 2 anos. Um absurdo. O rapaz é namorado da mãe da criança de 2 anos. A mulher de 33 anos conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Ela não entende o que aconteceu e diz que o jovem sempre se deu bem com os 3 filhos. O suspeito de 19 anos passava por esta avenida quando, ao ver um bloqueio policial, se assustou e parou no estacionamento de uma concessionária. A ação chamou a atenção dos policiais, que foram verificar o veículo e notaram que a criança estava no interior, sangrando. O policial que resgatou a criança ainda tinha manchas de sangue na farda. Ele foi o primeiro a falar com o menino. De imediato peguei a criança, já chamei uma viatura, e conduzi para o PS. No caminho, conversando com a criança, ela estava um pouco amedrontada, com medo, e me informou que ela apoiou com martelo. Bruno de Primo Santos Almeida disse em depoimento à polícia que levava o menino para a escola e não sabia que ele estava machucado. Ele não viu, a criança estava bem, ele estava levando ela para a escola, ele só parou o veículo porque era uma abordagem dos policiais e ele estava com a carteira suspensa. Ela pode ter caído. O delegado responsável pelo caso afirma que as investigações devem continuar, mas existe a possibilidade de que o rapaz responda por maus tratos. Nós estamos apurando, ele está preso em flagrante por isso. Maus tratos também configura, tem agressão no maus tratos. Como foram encontradas porções de maconha no porta-malas do veículo, trata-se também de tráfico de drogas. O que a polícia militar está fazendo é uma tentativa de homicídio, porque foi encontrada a marreta com sangue, certo? E /tráfico, por ter achado o tablete de maconha junto com as 7 porções. O pai da criança não quis gravar entrevista, mas o advogado afirma que ele suspeita da afirmação de Bruno. Que a criança deveria estar na escola às 7h30, eram 10 horas quando se deram os fatos. Então, a gente tem, assim, dúvidas dos procedimentos. O local onde se deu os fatos era totalmente contrário aonde morava a criança e aonde a criança estudava. O suspeito deve ficar detido até a ordem judicial. O menino foi levado ao Hospital São Camilo em Itu. Segundo os médicos, os ferimentos foram superficiais, por isso ele já recebeu alta, ainda bem. O autor da agressão foi encaminhado esta manhã para o CDP de Sorocaba.
E a região de Sorocaba virou notícia nacional, viu? Porque foram presos na zona leste de São Paulo, na capital, 7 homens suspeitos de terem atuado como conselheiros fiscais de uma facção criminosa. De acordo com a polícia, o grupo estava reunido em um apartamento para fazer a contabilidade da venda de drogas em Sorocaba e região. O lucro semanal dos traficantes aqui chegava a R$500 milhão. Não havia nem drogas, nem armas no apartamento que a polícia invadiu, mas uma papelada que diz muito sobre o crime organizado. Planilhas que revelam números espantosos de um faturamento semanal de mais de R$500 milhão, só na região de Sorocaba, interior de São Paulo. 7 homens foram presos na operação. Pelo quebra-cabeça que a polícia montou, toda essa papelada servia para controlar o quanto saía de droga e o quanto entrava de dinheiro. Aqui, por exemplo, a gente vê a relação da produção semanal das regionais. Produção de crack, maconha e cocaína. Droga que era entregue nos pontos de venda, as biqueiras na região de Sorocaba. Cada envelope aqui uma biqueira, são 11 ao todo nessa região de Sorocaba. Isso tudo era controlado com recibos. Esses aqui ficavam com quem entregava a droga e os recibos das biqueiras ficavam nos envelopes. Confrontando os dados, eles geravam planilhas aqui, o controle de toda a venda de drogas. Essas planilhas davam origem a relatórios, aqui um relatório de cada ponto de venda, e depois eles faziam ainda um relatório da auditoria, que era colocando aqui todas as informações da região de Sorocaba. A quantidade, o volume de contabilidade e a maneira como se organizou isso realmente surpreendeu. Uma organização, hein? E a Polícia Federal de Sorocaba prende o homem acusado de fraudar empréstimos em diversos bancos na região de Sorocaba e Itu. Em um golpe, o suspeito conseguiu desviar R$500 mil. O homem foi preso quando tentava um novo empréstimo em uma agência da Caixa em Sorocaba. Com ele foram apreendidos documentos falsos, cheques e cartões de vários bancos. O suspeito chegou a usar dados do imposto de renda de um agricultor do Rio Grande do Sul e também abriu uma empresa falsa para conseguir os empréstimos. A Polícia Federal investiga outras pessoas que estariam envolvidas no golpe. O homem foi encaminhado à sede da polícia em São Paulo. Secretário Municipal de Saúde de Sorocaba presta esclarecimentos sobre a alteração no funcionamento das unidades pré-hospitalares da Zona Oeste e Norte. Armando Rágio foi convidado a explicar as alterações durante a sessão da Câmara Municipal. Vereadores da situação e da oposição criticaram as mudanças. Reclamaram que foram pegos de surpresa. Entendemos que essa casa é a casa do povo e deveria ser consultada assim antes de qualquer uma mudança dessa natureza. O secretário de Saúde de Sorocaba reconheceu a falta de comunicação com o Legislativo. Lamento que nós não tenhamos tido o grau de comunicação que vocês reclamam, e com razão, e que deverá ser uma pauta permanente da nossa parte, especialmente nesse período de transição. Armando Rágio argumentou que a medida foi tomada de forma responsável. Eu posso assegurar que o atendimento do adulto lá vai melhorar progressivamente, como já é evidente dos primeiros dias, como o atendimento da criança será com certeza muito mais seguro no Zona Oeste, incorporando o bebê de risco e a gestação de alto risco lá a partir de fevereiro do ano que vem. Com a designação que a unidade, o PH Zona Norte é da Zona Norte, é legítimo, porque eles aprenderam assim. Mas a perda de disponibilidade de plantonistas e o comprometimento da qualidade do atendimento nos obriga a ser responsáveis de dar uma notícia que não é necessariamente simpática, mas é responsável. Desde a última sexta-feira, o PH da Zona Oeste passou a atender apenas crianças. Na Zona Norte, o atendimento virou exclusivamente para adultos. Quem precisou se deslocar de uma unidade para outra, utilizou carros e ambulâncias disponibilizados temporariamente pela Prefeitura.
O vereador Fernando Dini apresentou um projeto para que seja implantada uma linha de ônibus entre as UPHs. Que seja criada uma linha inter-UPHs, de preferência gratuito, para que essas pessoas possam realmente ter o deslocamento de uma maneira mais tranquila. A prefeitura, o executivo, ele tem que dar às pessoas realmente as condições das pessoas chegarem até o atendimento. Raggio afirmou que não é a Secretaria de Saúde que pode criar linhas e disse que a descentralização do atendimento, com investimento em unidades básicas, evita a necessidade de deslocamento de pacientes. Eu não posso responder pela questão técnica do transporte, mas eu já vi isso funcionar como interhospitais. Nós temos expectativa de não criar um fluxo para levar crianças daqui para lá, de lá para cá, em proporções ainda maiores. Nós queremos reduzir a necessidade disso, colocando atendimento com horário estendido, além dos PAs que já existem, em mais unidades por todo o território da cidade. Segundo o titular da pasta da saúde, casos de urgência serão atendidos em todas as UPHs, independentemente da idade. Seja médico pediatra ou seja médico de adulto, o profissional tem a obrigação de atender uma emergência e tomar as providências imediatas que estão ao seu alcance. Nossa equipe entrou em contato com a Urbis, empresa que administra o trânsito em Sorocaba, para saber se já existe algum projeto de uma linha entre os hospitais, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. E ainda falando em saúde, a CPI, que investiga os problemas de atendimento na rede pública de Sorocaba, realizou nesta terça-feira a 7ª rodada de oitivas na Câmara Municipal. Foram ouvidos os coordenadores das unidades pré-hospitalares da Zona Norte e da Zona Oeste. Segundo o presidente da comissão, Isídio de Brito, a Prefeitura ainda não respondeu nenhum requerimento apresentado pela CPI. Por isso, os trabalhos podem ser prorrogados em 90 dias. Agora, a previsão do tempo, quarta-feira nublada e com possibilidades de chuva a qualquer hora na região. Em Sorocaba, a máxima não passa dos 21 graus. Veja agora como fica o clima em outras cidades. Em Tatuí, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Serquilho tem mínima de 15 e máxima de 22. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Médico de Salto testa pela primeira vez no Brasil transmissão em tempo real de uma operação. A tecnologia tem parceria com o Google. Olha que interessante. Os famosos óculos colocam telas similares à de um tablet bem na frente dos nossos olhos. A experiência inédita no mundo digital está sendo usada em várias áreas, inclusive na saúde. Um par de óculos, bateria, alto-falante, câmera de vídeo e foto e um pequeno prisma. O acessório permite a interação do usuário com diversos conteúdos na chamada realidade aumentada. Com comando de voz, o aparelho pode tirar fotos, enviar mensagens em tempo real e realizar videoconferências. Foi assim que esta equipe, liderada pelo cirurgião Miguel Pedroso, fez um procedimento de videolaparoscopia e compartilhou com um grupo de médicos de vários estados. Eles assistiram em uma sala anexa ao centro cirúrgico, mas poderiam estar em qualquer lugar do mundo, afirma o médico. Isso faz com que traga uma autonomia e uma dinâmica maior para que ele possa realizar essa cirurgia com maior segurança, sem a necessidade de ter um cirurgião experiente ao seu lado. Essa foi a primeira vez que uma videocirurgia foi transmitida em tempo real com conteúdo didático, segundo responsáveis pelo Google Glass no Brasil. O procedimento no intestino grosso foi um sucesso, segundo o líder da equipe. O ganho maior é para o paciente, esclarece o cirurgião. Para o paciente é uma segurança maior ainda, porque a gente fala que um abdômen é uma caixinha de surpresa e você só sabe o que tem lá dentro quando você tem um acesso dentro da cavidade. E se por algum momento um cirurgião qualquer, mesmo um cirurgião experiente, chegar e se deparar com uma situação inusitada dentro da cavidade abdominal, ele pode chamar qualquer cirurgião à distância e pedir a opinião daquela situação que ele nunca viu, mas o outro cirurgião pode ter visto. O equipamento testado na medicina em um hospital público de Salto está em fase experimental e deve ser lançado no próximo ano. O preço estimado é de $1.500.
Diferente, né? E a gente encerra essa edição com uma notícia bem legal para você que nos acompanha e para toda a nossa equipe. O jornalismo da TV Sorocaba SBT foi um dos premiados na noite desta terça-feira pela Associação Sorocabana de Imprensa. A nossa reportagem sobre a situação dos moradores de rua de Sorocaba ficou entre as primeiras colocadas. A matéria com ajuda e vontade foi exibida no dia 3 de outubro deste ano em nossos telejornais. Ela contou a história de superação de um homem que conseguiu vencer o vício em drogas e sair das ruas. Parabéns a toda a nossa equipe. E você pode participar dos nossos telejornais, ajudar a gente a fazer reportagens bacanas como essa. Envie sua sugestão pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, é o 15 3238 8804. E o Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Até amanhã. Tchau.